caso, professor, a entrada, por exemplo, da Suécia e da Finlândia na OTAN, o que vai significar aí para o mundo? O que muda nisso tudo? Bom, se nós tivermos a entrada de Finlândia e de Suécia, primeiro que nós vamos ter uma fronteira terrestre muito grande com a Rússia, com tropas da OTAN, né? Mas o mais importante nisso tudo me parece o seguinte: a Rússia conseguiu, com a guerra na Ucrânia, aquilo que a política por décadas não tinha conseguido em relação a esses países. A Suécia tinha uma política centenária de neutralidade. É verdade que essa é uma neutralidade com certas aspas, afinal de contas, a Suécia tinha ali relações de cooperação com a OTAN. Além do mais, existem esforços coletivos no âmbito da União Europeia em matéria de segurança. Uma neutralidade um pouco mais vigorosa havia em relação à Finlândia. Mas a guerra na Ucrânia conseguiu mover a população desses países em direção a um apoio não só do fim da neutralidade, mas para a participação da OTAN. Isso é um marco. Se tomarmos as pesquisas de opinião pública em ambos os países, em 2019, não haveria uma indicação de um apoio popular para uma iniciativa deste tipo na política externa desses países. E nós precisamos entender que este é um movimento muito importante nesses países e esse é um movimento muito importante para a população desses países. Tá? É um tema de política externa, mas que afeta a política interna desses países. Então, a oscilação da opinião pública é impressionante. Né? Movimentos menores, mas nessa direção também são percebidos, por exemplo, em relação à Áustria, em relação à Suíça, que também são países que possuem, por razões diferentes, né, a sua posição de neutralidade. Então, Moscou, com a guerra na Ucrânia, conseguiu fazer uma movimentação, né, que era impensável, né, que não era cogitada há poucos meses antes. Né? Eu sempre gosto de lembrar, em dezembro de 2021, Macron, agora reeleito, dizia que a OTAN estava em uma situação de morte cerebral. Em março de 2022, ele afirmava a importância do pacto transatlântico. Então, essa é uma consequência não imaginada por Moscou, que agora mostra os seus frutos. Né? A Suécia e a Finlândia entrarem amanhã, no final do ano ou ano que vem, enfim, isso não é tão relevante. O que é relevante é este movimento, né, de alinhamento entre Bruxelas, pensando aqui na configuração da União Europeia, com Washington DC, dentro de um pacto que estava sendo questionado.